Boa noite. Vamos dar início ao nosso cine debate. Eu vou chamar os nossos debatedores, agradecer a presença de todos vocês e chamar os nossos debatedores de hoje. Doutora Ada Peregrini Lemos, terapeuta de casal e família, professora aposentada do programa de pós-graduação da PUC São Paulo, coordenador de núcleos de pesquisa e estudo da família do PF PUC São Paulo, membro e fundadora da Associação Paulista de Terapia Familiar, da Associação Brasileira de Terapia Familiar e membro da American Family Therapy Academy. Debatedora, já viu várias vezes aqui, é sempre requisitada para voltar pela brilhante forma que ela se apresenta. E o nosso querido professor Bernardo Isler, professor de metodologia científica da Castro Livre, lecionou na Faculdade de Educação da USP, na Escola de Administração de Empresas da GV e autor do ensaio O Sagrado e o Profano na TV Brasileira. Também um debatedor bastante conhecido de vocês e requisitado. Enquanto eles sentam, eu vou fazer um pequeno comercial aqui para vocês, de uma coisa. Eu estou organizando aqui na PM, nós estamos organizando, junto com a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, um congresso de medicina psicossomática, que ocorrerá em outubro, entre 12 e 14 de outubro, 13, 14 e 15 de outubro. Nesse congresso, eu vou dar um curso pré-congresso na quinta-feira, que é dia 13, à tarde, sobre cineterapia. Vamos falar sobre cinema como terapia. Se alguém de vocês se interessar, precisa se inscrever no congresso, entra no site da PM e pode se inscrever, ok? Teremos muitas atividades interessantes de psico-oncologia, de questões de gênero, saúde em geral, medicina psicossomática, ok? Muito bem. Passa a palavra para a nossa querida Ada, fica à vontade. Eu estive aqui algumas vezes já e sempre para mim é um prazer. Eu agradeço ao Vimer pelos convites e eu gosto muito de discutir filmes. Eles me ajudam a apresentar alguns conceitos que eu gosto muito de usá-los no meu trabalho. Eu posso começar, Vimer? Então, eu acho esse filme, eu não sei nem como dizer, espetacular, né? Eu vou dividir essas minhas observações em duas etapas, em dois momentos. Numa primeira etapa, eu vou falar sobre o filme. Numa segunda etapa, sobre o sistema social, que de alguma forma também contém o filme. Mas vou me fixar, sabe, no denominador comum desse filme, que para mim é o narcisismo da alma humana. Uma das etapas, não é? De acordo com a terapia psicanalítica, das mais primitivas. A primeira etapa do desenvolvimento mental justamente é da magia narcísica do bebê. E assim, vamos para a primeira etapa, o filme. Eu acho que é necessário realmente a arte para conseguir colocar, da forma como está sendo colocada nesse filme, um contraste terrivelmente ostensivo. Você tem um
um roteirista fracassado, sem dinheiro, vai perder o carro, que tem uma simbologia imensa para ele, endividado, não paga o aluguel há 3 meses. E, veja, esta figura fracassada de um lado, são personagens incríveis, né? Você tem esse fracassado, em oposição ao inverso, ou dizendo versus uma mulher que conheceu e vive na opulência, persegue e se alimenta do passado, onde ela conheceu a fama, a glória, a fortuna, a abundância e a fartura de tudo que uma pessoa poderia desejar em termos de posição social. Mas tem uma realidade terrível que os anos passam. No filme, vocês devem lembrar daquela cena de todas as pessoas que a rodearam, chamaram, Norma Desmond está aí. Mas desde o porteiro a todas as outras pessoas eram todos velhos. E os jovens olhavam para ela como que dizendo, quem que é essa mulher? E eu acho que só o cinema, sabe? Usado da maneira artística para montar uma situação e saber, através das imagens, fazer uma sequência que vá desvelando uma situação dessa. E aí aparece, e é bonita a maneira como aparece, porque ele está fugindo da polícia, né? Em última instância, aqueles corretores que vieram pegar o carro, corretores de seguro, e pedir ajuda da polícia para localizar. E aí é bonita, né, a maneira como ele vai sendo, assim, seduzido. Aquela sedução, agora vamos ver se eu consigo definir, aquela sedução narcísica, ela oferece para ele, imagine, tudo o que de uma certa forma ele tinha perdido. E não de uma forma real, de uma forma opulenta, rara, enorme. E ela vai, não é? Eu quero prometer para mim mesmo que eu vou seguir o roteiro. E ela vai seduzindo. E é interessante, não sei se naquela época estava surgindo a psicanálise, porque é o carro, a cigarreira, símbolos que o Freud conceituava como sendo fálicos. A cigarreira, a caneta, a casaca, o isqueiro, o black tie, não, que é white tie, né? Ela vai contaminando, encarnando, né? E as camisas. E na medida em que ela vai encarnando, agora vamos ver, ela vai destruindo. E ele vai perdendo cada vez mais o senso da sua dignidade e da sua competência. Ele vai se tornando alguém que, porque vai se vendendo a ela, vai sem muita lucidez, vai contaminando uma parte dele que vai destruindo a outra. Que ele podia guardar, e sempre guardou, a competência. Mas essa competência vai fugindo da consciência dele próprio.
Aquela cena do cigarro é impressionante, não é? Ela pega o dinheirinho, põe na mão dele, ai, a gente quase não aguenta, parece uma esmola, né? Pega o dinheiro, põe na mão dele, e aí ele desce, esquece de ver o cigarro dela e encontra naquela chama mesmo com a Betty Sheffield. Mas eu quero subir outra. E muito bem. E como que ela vai... Eu queria que vocês pensassem que quando ele chega nessa casa, era uma casa fantasmagórica, não era? Destruída, suja, desorganizada. Na medida em que ele entra, ela vai ganhando vida, a vida que estava dentro dela. Mas como é que ela sabia viver? E isso o Wimmer sabe muito bem. Ela só conseguia viver com alguém inferior junto dela. O que eu quis dizer? Ela demonstra, vivendo num delírio de superioridade. Não sei se estou sendo clara. Ela era única, ela era inesquecível, ela era eterna, ela era dona de uma beleza insubstituível. Né? E veja, e aí está o ponto do narcísico. Ela era indiscutível, inquestionavelmente superior. Quem está perto dela, ela comprova que precisa dela. De que forma? Fundamentalmente. Quando a realidade é inversa, compreende? Sem aonde depositar a inferioridade, quando ele quer sair, ela afunda. Mas enquanto ela está lá, será que me entende? Enquanto ela está lá, ela é dona dela. A piscina fica linda, a casa, né? O jardim volta a ser animado, o carro volta a brilhar, a festa, gente. Que coisa extraordinária um diretor, não é? Contar com a maneira como ele fez essa festa, não é? Mostrando que esta mulher, ela evitava o menor contato com a realidade. Porque se ela dá uma festa, ela ouvirá pessoas, ela será obrigada a cumprimentar pessoas, é abrir a janela e começar a constatar que o mundo não é o delírio narcísico dela. Ela construiu e consumou um delírio, embora guardando a coerência da conversa. E uma coisa que surge assim, e que eu não quero misturar, mas é a presença nesses ambientes onde o narcisismo prevalece da corrupção. Aquele comentário, né, daquele vendedor, você não vai pagar conta, compra o melhor. Quer dizer, explora, tira dela, ela tem um banco bobo. E ele entra. E ele vai perdendo a confiança de quem ele é. De tal forma e de tal maneira, vocês precipitadamente, ele chama a Betty, né? E mostra para ela, ostensivamente, o que, a que e por que ele tinha se vendido. O caviar,
a champanhe, os enfeites, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acende a luz da piscina. Tudo que ele escondia. Porque quando ele estava no carro e a moça passou lá em cima, ele fez de um jeito que pudesse ocultar o rosto. Ele sabia que aquela não era a melhor parte dele. E é lindo também, embora trágico, perceber, e aí esplendidamente, né? Ela diz, eu o amo, eu o amo, eu o amo. Eu não vou dizer que ela não tivesse o dote do afeto como patrimônio dos recursos intrapsíquicos. Mas o que predominava era o narcísico. E quando predomina o narcísico, quebrado o mito, a pessoa entra num oco insuportável, difícil suportar. A dor mental é infinita. A pessoa é nada. E perceberam que numa frase ela diz uma estrela, quer dizer, olha qual era a fantasia da estrela. A estrela famosa é fantástica, é forte, não precisa de ninguém, é quando ela resolve matá-lo. Lembra-se, é uma frase. Eu assisti o filme antes, também é por isso que eu fiquei assim. Porque eu gosto desse filme, há muitos anos eu tinha assistido. E era um exemplo para mim de mostrar o que era o narcisismo. Eu até poderia pensar o narcisismo desta pessoa, a maneira e forma de psicanaliticamente enfocar. Agora, eu não sei qual é o outro quadro que isso pode estar também envolvido, né? E como que ele, ao invés de ter raiva dele, ele tem raiva dela. E como que intuitivamente, eu acho que ele sabia que ela não suportava, porque na noite de final de ano ele foi correndo desesperado para atendê-la, e eles dormem abraçados, e ela aí fica mais feliz do que nunca. Ele diz, chega de mentir. Chega de mentir. Fala a verdade. E ele faz isto. Ele sabia que ele iria destruí-la. Eu acho que ele sabia. Vamos ver o que o meu colega acha. Mas eu acho que ele sabia que ele não ia suportar. Uma pessoa que a amasse teria que ser como aquele mordomo, sabe? Servi-la, glorificá-la, dizer que ela era tudo que o delírio narcísico dela contava e era construído e mantido por ela própria. Aquele Max é o homem que se dedicou a ela, mas ele diz uma coisa, que tinham 3 diretores, lembram-se? Tinha fulano, Demille, não sei quem, e não sei como. Lá no nome dos 3 diretores, e aí ele se destaca, não é? Fazendo dela uma grande estrela. Quer dizer, provavelmente ela representava uma parte dele que, se ele tinha uma dimensão de realidade, ela mostrava para ele as mesmas sensações de dor, perda e dificuldade de aceitar a realidade que agora o cerca, os cercam,
Eu me lembro de quando um curso de pós-doutorado lá nos Estados Unidos, um homem extraordinário chamado Carl Whittaker. Havia um paciente, sabe? Um cliente, eu não gosto de falar paciente, cliente que ele não conseguia contato. Ele não era violento, ele tinha uma rotina de vida, estava internado quando isso havia há algum tempo, mas mais 3 minutos, vai dar tempo. Ele fazia assim. E um dos psiquiatras disse para ele: você é um marceneiro. Você é o marceneiro Jesus Cristo, não é? Aí ele falou. Ele entrou no delírio. Ele não confrontou o delírio, porque sabia que esse homem... Eu vou pular aqui um pedaço. É que eu queria dizer, fundamentalmente, o seguinte. Quando a gente a considera a louca, o narcisismo fica muito longe. Muito longe. Mas é mentira. O narcisismo está dentro de nós. Não há momentos na vida em que a gente não se sente assim, muito especial, porque é inato. De acordo com a teoria psicanalítica, ele é inato. E eu acredito nisso, não porque a teoria me conta, pelo meu próprio. E vamos pensar, e eu quero dizer para vocês que caracterizar como loucura nos afasta do risco de perceber o que esse narcisismo faz conosco. E quando a pessoa narcísica ocupa na organização social, qualquer que seja a cultura essa que influencia a organização social e do Estado, tem o poder na mão, é trágico, senhores. Ela não faz só o Marx, ela faz o que nós estamos vendo por aí. Ela faz um Trump, eu vou falar, aí depois eu assino embaixo. Ela faz uma Dilma, ela faz um Lula, compreende? Ela ensina o poder e a confirmação através do poder de que ele é fantástico, aquela pessoa é fantástica, eterna, insubstituível, o mundo não pode passar sem ela, e ela tem certeza disso. Veja, assim como ela desceu, eu vou ser um pouco ousada, assim como ela desceu as escadas e transformou em triunfo o momento em que ela ia ser presa, virou glória e triunfo. Ela aumentou o delírio. É a dona Dilma dizendo que é golpe. Não é? Essa mulher ainda vai falar no Congresso. Há 120 dias, não é verdade? Nós vamos ter que aguentar até dia 29. E a nação inteira é prejudicada. E ela nega. Então, eu vou parar. Então, é isso. Bernardo. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Vivian, pela gentileza do convite e pela presença de vocês, mais uma vez me aturando aqui. Eu espero fugir do narcisismo já. Eu gosto muito desse filme, mas não por razões psicanalíticas. É a posição do filme na história do cinema mesmo, né? Esse filme, ele é baseado numa história real. E a nossa atriz, Norma Desmond,
ou melhor, o personagem Norma Desmond existiu, chamava-se Norma Talmadge. Norma Talmadge. Foi uma grande atriz do cinema mudo e ela veio de uma família extremamente humilde, mais duas irmãs, e estreou no cinema, mais ou menos em 1912, 13, por aí, porque ela nasceu em 1894 e fez um grande sucesso no cinema mudo e ficou milionária, multimilionária. Então o filme tem um aspecto biográfico, digamos assim, ou pelo menos ele se baseia em grande parte na vida da Norma Talmadge, mas ao mesmo tempo ele é autobiográfico de Hollywood, que é uma fábrica de ilusões. Na época, eu estou me referindo à época, não é? Essa época da fábrica de ilusões atinge o auge mais ou menos 1950, quando os grandes estúdios depois começam a tomar um caminho diferente. Mas eu estou me referindo a essa época que estava, digamos, a pleno vapor, fabricando ilusões com suas equipes. É dessa época que nós temos os 10 grandes estúdios. Pois bem, há um paralelo com aquele filme que nós já debatemos aqui, O Cidadão Kane. O Cidadão Kane mostra o nascimento da linguagem do ponto de vista técnico, a alfabetização, a cartilha do cinema, quando passamos das filmadoras fixas para as filmadoras móveis. Então, o olho do cinema deixa de ser fixo, isto é, os atores não têm que representar na frente dele, é a câmera que se locomove. E Orson Welles, com esse filme, nos mostra uma nova estética, uma nova perspectiva para o cinema. Este filme, ele faz uma homenagem discreta a Orson Welles. O filme começa narrado pelo morto. E no filme de Orson Welles, é o jornalista que faz, é um filme que se passa da busca do fim para o começo. Né? E aqui é representado pelo afogado que está recordando. E este filme também, ele mostra a passagem, a crise da passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. No cinema mudo, que a Norma Desmond era a grande atriz, ela representava com seus trajes exuberantes, colares, etc., mãos e rosto. No cinema sonoro, exige voz e diálogo. Então nós temos aí a passagem, o fim de uma geração que morre e o começo de uma nova geração que vem. Mas ela, como foi colocado aqui, ela não aceita. Ela quer viver naquele mundo e para ela esse mundo continua. Tanto a personagem como a pessoa biografada moraram em Beverly Hills, moraram num famoso palacete, né, que tinha sido frequentado por grandes atores da época, inclusive Valentino, que é citado. Isso tudo é verídico, é verídico.
E o prédio depois dos anos 50, ele foi demolido, como outros foram demolidos, né? Então nós temos aí duas gerações, uma geração velha que ficou e uma geração nova que entra. Mas algumas dessas pessoas da velha geração, principalmente atores e principalmente atrizes, não aceitaram. E aí temos então toda essa trajetória vista no filme. Hollywood faz uma autobiografia. Por quê? Porque personagens sobreviventes dessa época estão no filme. Lembro do jogo de cartas? Aqueles três... Como é que era? De cera. Aqueles três personagens são autênticos, viveram a época da outra atriz, da Norma, da primeira Norma. Inclusive o Buster Keaton foi casado com a irmã da Norma. Aqueles três atores que fazem aqueles bonecos, né, viveram a época. E também nós temos as cenas gravadas no interior do estúdio, que é uma redundância. Quer dizer, não foi preciso construir cenário nem estúdio. Aproveitaram o próprio estúdio do jeito que ele era. E foi filmado, algumas cenas foram filmadas no interior do estúdio, iluminação, microfone, quando ela afasta o microfone, é simbólico, ela não quis saber de som, Deus tira essa coisa. Ela foge da novidade, né? E a grande figura que vai aparecer nessa filmagem é o Cecil B. DeMille, que é ele mesmo, é o próprio. Então ele consente ser ator também, juntamente com outros personagens que viveram naquela época. Então o filme tem uma dimensão extraordinária, em que há uma confusão entre atores e personagens reais. Confusão esta idêntica a personagens que não distinguem a ilusão da vida real. Vivem a ilusão como se estivessem vivendo a vida real e vivem a vida real como se fosse uma ilusão. Isso também acontece, tecnicamente, digamos assim, quando os atores da época e maquinistas, iluminadores, técnicos estão lá. Eram os mesmos naquela época. Então o filme tem uma história de si mesmo muito interessante. E eu teria mais coisas para falar sobre a Fábrica de Sonhos, mas só vou lembrar uma última observação aqui, dessa Hollywood antropofágica, né? É o carro, Isotta Fraschini. Nós tivemos um aqui em São Paulo, em 1932, pertenceu à família Matarazzo. Foi o primeiro carro dessa marca que apareceu aqui, e quando desfilava pelas ruas de São Paulo era um espetáculo à parte. Então, a presença desse veículo no filme tem razão de ser, porque era um grande troféu, além da cigarreira, além de outras coisas, né? E o Erich von Stroheim, que é o Max, ele faz esse duplo papel, porque ele foi da época da primeira Norma. Ele trabalhou nos filmes da primeira Norma e dirigiu a Norma. E nesse filme, no final, ele dirige a última cena também. Essa construção do roteiro, misturando tempos, misturando pessoas como atores e atores como pessoas, né? Está exatamente na mesma linha das colocações que foram feitas pela doutora Ada, né?
Era isso, muito obrigado. Bom, chegou minha vez aqui. Hoje não deu nem para cortar a fala deles. Foi mais... Porque está muito... Esse filme realmente, né? E eu tenho um outro olhar sobre o filme. Bom, primeiro, uma coisa importante dizer, para o nosso personagem, microfonia, não está com microfonia, porque eu estou para lá. Assim. É o seguinte, primeiro, às vezes a pessoa acha que está no fundo do poço, mas o poço é mais embaixo. Apareceu uma salvação e, no fim, vê o que aconteceu. Mas o filme, eu vou falar um pouco dos personagens. O Marx, na verdade, a linha condutora do filme é o Marx. O personagem mais importante do filme é o Marx. Ele conheceu essa menina aos 16 anos, ele a criou como atriz, ele fez a fortuna dela, fez a fama dela, ela tinha qualidades, evidentemente, mas ele foi o grande roteirista da vida dela. Ele foi uma roteirista da vida dela, né? Inclusive marido. E ele cria todo um sistema de loucura para preservá-la dentro da loucura dele, que é poderoso, que é frio, que controla tudo que acontece ali, ele sabe de tudo, ele tem poder. E ele é uma eminência parda, dominante e não aparece. O sonho dele era dirigi-la. A cena final do filme, ele tem quase um orgasmo realizando a cena e vendo aquela pessoa se destruindo, enlouquecida. Ele criou aquilo. Ele podia ter interferido de várias maneiras, impedindo que o nosso Joey não evoluísse na história, mas ele permitiu, porque ele é um operador de marionetes. As pessoas são marionetes na mão dele para realizar o desejo dele, né? O desejo solitário dele, né? Eu vejo isso em muitas famílias. Existem famílias que tem lá um avô, um tio, um pai, uma mãe, que é o operador de marionetes e manipula todas as pessoas, as suas gerações abaixo, conduzindo as suas vidas e as destruindo. Ele funciona mais ou menos como alguns marqueteiros famosos, ou outros personagens que estão mais por trás disso, antes dos marqueteiros, que acabaram perdendo o domínio por alguma razão, que criam um mito, pegando uma pessoa de ego frágil, vaidosa, narcisista, ignorante, criam um mito, dando a ele a impressão que ele é aquilo que ele não sabe ser. Criam um mito e destroem a pessoa. Isso é importante. Criam um mito e destroem a pessoa. Nós temos muitos diretores de televisão, muitos personagens que criaram Xuxa e assim por diante, criaram outras pessoas, Marilyn Monroe, etc., que criaram a pessoa. A Xuxa escapou disso, felizmente, para a vida dela. Mas foi criada por personagens por detrás, né? Que põe o outro a cumprir o seu plano. Isso é muito comum. Eu tive a oportunidade de tratar algumas pessoas de televisão assim, bastante famosas, etc., e via quando as pessoas começam a confundir a pessoa com o personagem. E para sobreviver a personagem, matam, destroem a pessoa. E o filme mostra isso. Como Hollywood cria mitos e destrói as pessoas. O Cecil DeMille, ele continuou tendo sucesso porque ele não entrou nessa. Ele fala uma hora assim, 30 milhões de fãs abandonaram.
esqueceram dela. Eu quero esquecer, ela não deixa, né? Coisa assim. Mas, então, tem pessoas que têm o pé no chão, o senso de realidade, sabem, não confundem então o personagem com a pessoa. E as pessoas inseguras, vaidosas, porque tem formas de pessoas se iludirem, né? Com a vaidade, a ambição. Aqui esse filme eu podia falar horas falando de sentimento. Ambição, vaidade, narcisismo, ciúme, inveja, vários sentimentos estão presentes como fio condutor e do enredo também, mas eu acho que o Marx é um personagem que precisa olhar muito. E eu vejo em famílias, por exemplo, que a mãe ou o pai, ou ambos, admiram demais os filhos por coisas óbvias. Ai, meu filho é maravilhoso, por quê? Porque ele foi à escola como todos os outros, né? Né? Tá certo? Então as pessoas, pais que babam, admirando demais as crianças e as destroem, porque essas pessoas se viciam na admiração, e a admiração vicia mais que cocaína. A admiração é falso brilho, é destrutiva, e a pessoa, para ser admirada, vai escalar o Everest, nem que morra. Né? Então isso a gente precisa olhar com muito cuidado nesse aspecto. Então, esse aspecto do Marx, que esse reduzindo assim, que constrói o mito e destrói a pessoa. E aí a pessoa encontra um bando de puxa-sacos à sua volta que elogiam, e como se olhasse para um tabuleiro de xadrez, ela só vê a casinha branca, os que as elogiam, e não vê a casinha preta que está pondo na realidade. E assim a nossa querida Norma, quando chega no estúdio, né, e alguns lembram dela e gostaram, ela era uma boa pessoa, era querida, mas outros falam, quem é a senhora? Né? Então, ela retroalimenta a postura de ilusão. E essas pessoas começam a confundir suas coisas. Por exemplo, um presente que é da nação, eu levo para mim. Não é? Eu levo para mim, quer dizer, e isso não é crítica, não é crítica a quem fez isso, mas no sentido de mostrar como isso é criado pelo puxa-saquismo, pelo manipulador, pelos Marx que estão por trás, né? Pelos Marx, perdão, que estão por trás desses raciocínios, dessas ações, criando a ilusão. Os espelhos que só mostram o meu sucesso e negam a minha solidão. E interessante, existe uma solidão intrínseca, mas comum às pessoas que têm muita fama, muito sucesso. Eles dão um poder. Às vezes, quando você vai tratar uma pessoa dessa, ela quer ser tratada como ela quer ser tratada, não como tem que ser tratada. E se você não se posiciona corretamente, você entra no jogo e vai adoecer junto. E não vai dar certo o tratamento, e se você se posiciona, pode ser que não siga o tratamento, porque ele quer impor a sua forma de ser. São pessoas geralmente muito sedutoras, inteligentes, poderosas, famosas, muito belas. Né? Essas características deslocam o eixo, o equilíbrio das relações. Né? Então, às vezes assim, até o próprio terapeuta às vezes começa a admirar, olha, né? Admira tanta pessoa que esquece de tratar da pessoa também. Deixa eu acabar de falar para você, porque outra coisa importante, o nosso Joey, ele é um homem, eu te entendi que ele tem uma boa índole, ele tem um sentimento de culpa, e pelo sentimento de culpa que ele morre. Quando a menina se aproxima dele, ele tem uma lealdade com o namorado dela, ele fala, olha, quer dizer, há um desejo. Ela é uma mulher interessante, é bonita, tem afinidade com ele, tudo, muitas coisas, mas ele tem um valor com o Joe, com Archie, e ele, olha, faça 2 passos, por favor, né? É difícil o homem fazer isso com uma mulher bonita, moça, de qualquer idade mais bonita, é difícil, né? O cara tem que ter o valor para cima da média, né? Morre com um tiro. Então o cara faz isso. Então ele não quer trair. E é interessante, isso é uma coisa da fidelidade masculina. Ele não é que ele não queria trair a mulher dele, ele não queria trair o amigo. Olha que coisa. Isso é uma reflexão sobre a questão da fidelidade, né? Mas
O da lealdade. Mas assim, então ele é um homem em conflito, o tempo todo querendo se livrar daquilo que ele não estava aceitando, etc. Né? E ele, cheio de conflito, acaba agindo de forma que ele se compromete todo. Né? E aí a Beth, nossa personagem principal, que é a principal, que eu entendo que é a segunda personagem, uma pessoa de 16 anos, captada por um eminência parda, marionete, levada, etc., criou, fez a fama, fez a fortuna de muita gente com o trabalho dela e assim por diante, e profundamente solitária, e que talvez nunca tenha sido percebida ou amada. E ela se apaixona pelo nosso Joey, não porque ele não fez nada para ela se apaixonar, ele não a seduziu, ele não fez nada a não ser ter sido ele com ela. E aí que é o viés que ela se apaixona de forma destrutiva, porque ele foi a primeira pessoa que a viu como pessoa e não a viu como personagem. Se ele fosse malandro, ele estaria feito na vida. Estaria vivo até hoje, rico, famoso, mas ele não era malandro. Esse é o problema do conflito. Talvez nesse caso ser malandro fosse melhor, né? Porque ela não estava na cadeia, não sei se foi pena de morte, né? Seria até sido melhor, mas faltou a ele um certo grau de malandragem, né? Para poder levar a vida melhor, né? Então, e aí lembrar dessa questão importante, que pais que destroem filhos, falei aqui já sobre isso, né? Que mais aqui? É interessante que às vezes depende como as histórias são contadas. Esse filme podia ser um filme de terror. Ele tem alguns sinais de terror, mas o diretor não quis conduzir para um filme de terror. Deixou um certo grau de suspense, mas nem suspense é. Mas você vê que às vezes a mesma história, às vezes a pessoa conta para a gente a história dela, e você vê, ela conta de uma forma que aquilo é terror, que é um drama, mas se ela contar de outra forma, o cérebro alimenta de outra forma, vai ser melhor para ela. Né? Esse é um dos princípios da cineterapia que eu quero falar no Congresso de Psicossomática, que eu preciso que vocês lá me prestigiem. Muito bem. O que mais? A casa, a descrição da casa muito rica, muito interessante, a casa vazia, sem vida, o simbólico do carro, que já foi falado muito bem, os bonecos de cera, a casa sem fechaduras, né? E a imprensa, pessoal, na cena final. A Eda, do New York Times, sentada na cama dela falando, ela era mais importante que a polícia, que o socorro, que tudo. Eu sou imprensa, eu falo, e tenho um poder de destruir, um poder de distorcer, né, e fazer espetacularizar uma situação que infelizmente a gente vê acontecer ainda hoje, e as pessoas têm pouco senso crítico para isso. A imprensa fotografando, fazendo... E é uma questão ética para se discutir, né, essa questão da prática da imprensa. Né? O diagnóstico que eu daria para essa mulher, ela teria uma, para a nossa Beth, seria dissociação histérica. A Nora, perdão. Ela tem uma dissociação histérica, ela alucina, etc., mas ela não é uma esquizofrenia de consciência mental. Ela realmente tem uma dissociação histérica e é isso. O que mais? E uma reflexão importante para nós sobre o passar do tempo e o envelhecimento. E muitas vezes, quantas pessoas eu trato que foram, por exemplo, executivos de uma grande empresa, tinham palco e entram em depressão quando se aposentam, com tudo. Cara, meu sonho era morar na Riviera de São Lourenço, não sei o que lá, onde, não sei o que lá, aí se aposenta e entra em depressão porque perdeu o palco. E às vezes a pessoa quer impor ainda aos outros, ele não muda. Então a gente precisa trabalhar muito, nós que temos mais de 50 anos, que no caso lá ela era uma senhora ali, né? Hoje 50 anos, tudo moço aqui, tá vendo? Mudou, né? Então assim, essa reflexão é importante sobre o nosso envelhecimento, sobre o enrijecimento, parar de aprender e achar que sabe. E outra reflexão importante sobre o sucesso. O sucesso, muitas vezes, nos autoriza a achar que sabemos mais do que os outros. E quando a gente acerta razoavelmente as nossas decisões na vida e tem um relativo êxito, a gente acha que não erra. Mas erra. Então o sucesso é uma armadilha muitas vezes, que a gente se aprisiona a ele. Então precisamos ter muita reflexão sobre isso, nós como pais, avós, idosos, professores, etc., porque aquilo que foi bom para nós, uma hora passa a ser contra nós. Né? Então muitas vezes o sucesso, a fama, etc.,
passa a trabalhar contra se a gente não se modifica, não se atualiza, não se flexibiliza, né? Isso é importante. Já falei muito, pessoal, tá bom. Microfone aqui, ó. Explica melhor esse caso do homem do poder, sei lá, presidente da República, que fica com os presentes que não era dele. Eu quero ser bem claro aqui, eu não quero levar para um raciocínio de acusação de qualquer pessoa. Não, sim, claro. Né? Eu quero colocar a princípio como pessoa, ok? Esse processo de puxa-saquismo, do marketing da vida da pessoa dirigindo por trás, expondo a pessoa, as outras pessoas reagindo àquele êxito e o êxito intoxicando as pessoas. Chega uma hora que a pessoa confunde a personagem com a pessoa, a função, né? Eu sou, eu estou, eu não sou. A pessoa passa a confundir e aí desanda mesmo, tá certo? Então a grande pergunta que eu faço é: como que a gente vai para descobrir que do dia passou para a noite? Né? Não é um botão claro e escuro, é um processo. Então assim, quando é que um homem se transforma de uma pessoa possivelmente bem intencionada, etc., naquilo que ele sempre lutou contra? Né? Então a gente vê acontecer isso. A pessoa luta contra uma burguesia, contra uma coisa e tal, e de repente se transforma no maior burguês. Então, é essa a pergunta. Então, minha postura não tem uma acusação ideológica imediata, da visão mais ampla da questão. E tem isso mesmo, a pessoa confunde. Confunde, por quê? Porque todo o movimento, o reforço, os feedbacks, a retroalimentação, induz a isso, a permissão. Qualquer um de nós que estiver fazendo atividade, se for só elogiado, não tivermos interlocutores, iremos errar. Precisamos do pensamento que discorde, da pessoa que censure, que mostre que... Porque isso nos conduz. É que nem um veículo para evoluir tem que ter a resistência do ar. Se não tem a resistência do ar, ele não tem direção. Né? Então é nesse princípio que eu coloco, um princípio mais amplo de compreensão da humanidade. Desvio. E você não falou nada do macaco. Simbólico do macaco. Posso falar? Eu posso falar do macaco o seguinte. Macaco. Olha, o macaco é o seguinte. Quando a pessoa é muito narcisista ou ela tem um complexo de incompreendida, ela pode... Vou falar do macaco e vou falar coisa que vai incomodar muita gente. Falar do cachorro. Né? Cachorro, antes de chegar em casa, ele balança o rabo, abana o rabo, fica feliz da vida e não faz pergunta. Eu até recomendo a pai de adolescente, adulto jovem, que tenha cachorro em casa, que pelo menos alguém fica feliz quando ele chega em casa. Né? Mas então é o seguinte, muitas vezes o animal dessa forma, ele não faz pergunta, não faz comentário, não discorda. Isso é excelente para quem tem dificuldade de relacionamento. Mas eu acho que você sabe muito bem. Eu posso meter o bedelho? Posso meter o bedelho? Então, é interessante a história do macaco, porque o macaco não a confrontava. Ela, como diz o Wimmer, o cachorro não te confronta. E tem um estudo muito bonito mostrando, o que não quer dizer que todas as pessoas que façam, pessoas que adoram cuidar de plantas, né, e que são muito solitárias, mas que se relacionam muito com as plantas, as flores, e precisam dos jardins e do isolamento. Né? Porque as rosas não falam. As rosas não falam. E vamos pensar, esse filme tem paradoxos espetaculares,
Quando ele foi viver a vida, ele foi assassinado. Quando ele foi viver o melhor dele, ele foi assassinado, não é? E quando, não é? Ela ia, se ela conseguisse dar um passo, ele a salvaria. Porque eu acho que o Wimmer pegou muito bem. Hoje em dia, e na nossa época, e mesmo naquela, vocês viram a panca daqueles homens que dirigiam, não é? As fortunas. Ele podia tê-la explorado e pego a fortuna dela. Mas hoje isso seria feito. Aliás, teve uma novela que ela procurava por esses homens para cuidar deles e depois ficar com o dinheiro. Eu não me lembro. E que era na Itália. Lembram-se? Aquela moça bonita. Bom. Mas de qualquer forma é o seguinte, vê que interessante. Se essa história fosse uma mulher jovem com um homem mais velho recebendo, não teria esse conflito. Né? O homem tem o conflito nesse aspecto. Primeiro, eu não entendi bem o porquê. Ele não cometeu pecado nenhum em trabalhar com a Beth. E talvez ele não contou para ela que ele estava fazendo aquele trabalho. Se ele contasse para ela, ou levasse essa Beth para... Era um trabalho, era um profissional, não havia nenhum relacionamento entre eles. Não tinha pecado nenhum. Ele não era um malandro, como foi colocado. Mas é aí a beleza. Então. Porque perto de uma personalidade narcísica, você ser o que você é uma ameaça. Um filho fica sem saída quando ele tem uma mãe ou um pai com as características dela. Ele só pode ser o que ela espera. Eu tinha dois pontos também para colocar, que era o Marx que escrevia as cartas para ela, as cartas diárias que ela recebia, né? Muito bem. Então, o Marx era, como você disse, ele era uma figura importante ali, ele conhecia tudo e conduzia tudo. E outro ponto, ela dominou o Joy a um ponto que na hora que estavam jogando baralho, ele falou assim: Joy, limpa o cinzeiro. Ele levantou e foi limpar o cinzeiro. Né? Ele não reagiu nada, ele obedeceu, ele já estava entrando mais ou menos na mesma faixa, imagina, do Marx, de obediência, de submisso e tudo mais. Limpa o cinzeiro, ele levantou e limpou o cinzeiro. Né? Mas eu acho diferente. Eu acho que o Marx não era submisso nem obediente. O Marx, ele a manipulava. Era outra postura. Tá ele certo. Parecia ser subserviente. Ele que mandava lá. Ela entendia ele como submisso. Ela entendia o Marx. Exatamente. Mas Ele era eminência para. Ele alimentava, ele construiu essa loucura dela. Estou dizendo, no olhar dela, o Marx era submisso e o Joy estava se tornando submisso também. Ele fazia o que ele era. O Joy ficou em conflito, ele não aceitou isso, que ele sentiu que era destruir a pessoa dele. Agora o Marx não, o Marx já tinha outros valores. Né? E ele diz isso, né? Quem você pensa que você pode ter a posse de mim? Lembra-se dessa frase? Quem você pensa que você pode ter a posse de mim? Era um momento de lucidez. E trabalhando com famílias, como eu trabalho, e por isso eu não queria deixar, sabe, a louca, como se isso não tivesse nada a ver com o dia a dia. É mentira. No dia a dia, e hoje, no mundo competitivo, individualista, e que sanciona que a pessoa faça o que quer e o que é o melhor para ela, onde a abnegação, a compreensão, a oferta, o acolhimento está fora de moda, você tem justamente os nutrientes para essa fase tão primitiva e mágica, narcísica. Né? E quando você fala assim, e uma passagem importante é quando ela descreve a lua, a Beth descreve a lua, ela está caminhando no estúdio, onde é tudo falso, né? A lua de papel. Então ali o que ela está dizendo, olha, a minha vida é falsa. Mesmo o meu amor pelo arte, dizendo, o meu sentimento é aqui, é carnal por você. E não é essa coisa
de adolescente que eu tenho pelo arte. Ela já estava percebendo isso. E quando ele foi procurar lá à noite, eu não acho que ele foi ingenuamente. Ele tinha atração por ela e ela me sentia a atração dela por ele. Né? Aí acho que motivava. Ele reprimiu, mas tinha o desejo. Né? Por isso que ele não falou para outra. Recuou porque ele quis proteger a lealdade, foi um valor leal. Mas sabe o que eu penso? Eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que o que ele apreciava nessa moça é o que ele estava perdendo. Ela era ela. Né? Ela era sincera com seus sentimentos. Eu amo, sim, o meu noivo, mas a minha paixão agora é você. Ela era quem ele estava deixando de ser. Isso. Eu não sei, durante o filme eu fiz muito paralelo com o hoje, com a nossa sociedade hoje. E aí eu vejo a internet, o Snapchat, o Instagram, eles são um estimulante para a vaidade. Eles levam você ao delírio dos tantos seguidores, de tudo isso. E é assim, as pessoas se submetem a qualquer coisa para chegar lá, para ter aquele número de seguidores. E perdem a essência delas. É muito fácil você se confundir. Sabe, é muito fácil você confundir aquele número de seguidores com o sucesso, com a vaidade. Você passa a cobrar para aparecer. Você passa a ganhar dinheiro por causa disso. E aí entra o poder financeiro. Se a pessoa tem consciência que ela faz com racionalidade, isso aqui. O problema é que quando a pessoa perde, ela começa a achar que pode qualquer coisa. Teve um desses que fez um comentário desairoso em relação a uma filha de um grande cantor sertanejo, etc., que acabou sendo processado. Por quê? Porque dá uma sensação de eu posso qualquer coisa. É aí que eu digo que a gente não sabe quando escurece do dia para a noite da vida da pessoa, porque ela chegou que ela confunde tudo, ela já não sabe quem é ela, o que ela pode e o que ela não pode. Né? Sobre o macaco. Na produção de um filme, existem, em maior ou menor quantidade, os chamados objetos cênicos. Nesse filme, a maior quantidade de objetos cênicos são os retratos da Norma Desmond. Os retratos são da verdadeira Norma. São da verdadeira Norma, inclusive fotos que foram recolhidos da época que ela fez sucesso, porque a nossa atriz que faz o papel é contemporânea da primeira Norma também. Elas são mais ou menos da mesma idade. Agora, além dos retratos, existe o berço onde ela dorme, que é uma espécie de barco. Então o filme é riquíssimo em objetos cênicos. Mas uma atriz da época, qualquer uma, teria um bichinho de estimação. Havia problemas de um bichinho de estimação ao longo desse filme, e isso traria não só custos, mas traria muitas dificuldades técnicas. Então substituíram por um animal morto, um macaco, não iam matar um cachorrinho. O mais adequado eles procuraram e aí então acharam o tal macaquinho morto, e que, de uma certa forma, se encaixa com um outro viés em toda a história do filme. Aliás, o filme pode ser lido também só por esses objetos cênicos, porque ao longo de toda a sequência cinematográfica, eles são ricos. Né? E essa questão do cenário, quando eu falei que o estúdio da Paramount serviu como cenário, porque normalmente os cenários são fictícios, são pintados, são com espelhos, isso é colocado no filme, não é? Mas quando eles fizeram a locação daquela filmagem que ela vai assistir, se ela se encontra com Cecil B. DeMille, o cenário era autêntico.
Então, esse jogo de contraste. Ah, sim, claro. Exatamente. Por dentro era, o cenário era. Todos viveram no cenário, né? Cada um vivendo. E a gente, aí a questão nossa de debater filme, isso é muito bom. Quando alguém falou, eu pensei no presente durante o filme, esse é um cuidado que eu tenho importante. O filme que nós estamos discutindo é o filme do cinema, mas na verdade são os filmes que nós vivemos nas nossas vidas. A intenção do Cine Debate é trazer através da arte a reflexão sobre o filme que nós estamos vivendo na nossa vida, né? Isso é muito importante. Mudou o símbolo do carro, que era o Isotta Frascati, e hoje Fraschini, e hoje tem outros símbolos. E como foi dito hoje, a questão nesse aspecto continua muito parecida ainda, e com muitos estímulos para continuar repetindo o padrão antigo. Então, essa é uma reflexão importante. Então, o filme se passa aqui. Isso é muito importante. A vida alimenta o cinema. O cinema se inspira. Pessoal, é o seguinte, tá, mas aqui, bom, vai lá, vamos ser objetivos nas respostas agora. Só reforçar o símbolo. O caixão branco é criança. Na verdade, quando ela enterrou o macaco dentro do caixão branco, porque a única pessoa que é enterrada no caixão branco é criança. Então, na verdade, ela enterrou a criança que ela não tinha, a família que ela não tinha, a solidão dela. Só que renasceu essa solidão, depois acordou com a presença do homem. Simbólico, interessante isso. Ela matou o bicho dela mesmo, que é a criança dela. Ela não tinha essa criança da vida, do eros, né, da vida, realmente. Ok, objetivamente lá. Como lidar com a norma, se trazer para a realidade ela destrói e deixar ela sonhando também não é bom. Como lidar com ela? Isso é o seguinte, é complicado. Terapia, né? Terapia e muita terapia. Muita terapia. Mas a pergunta é a vasta área da filosofia, né? E o Freud tem um capítulo em que ele fala o mal-estar da cultura. Acho que vários de vocês já leram, né? E nesse mal-estar da cultura me mostra isso, como a cultura molda e não deixa você ser quem é. Mas ao mesmo tempo, se não houver a cultura, talvez a gente regrida para períodos muito regressivos. É um desafio enorme. São os desafios da nossa vida. Pessoal, o desafio aqui é cumprir o horário agora. Objetivamente aqui. Fala. Existiria outra no mesmo papel. Existiria outra no mesmo papel. Pega o microfone lá. Fala mais, pera. Está muito interessante isso aí. Sim, existiria, sim. Sem o Marx. Eu penso que sim. Era o Marx que escrevia as cartas. Isso. Ele alimentava aquilo, ele protegia, ele lembrava constantemente que ela era uma grande atriz, que ela era a estrela, até o fim. Eu coloco isso, desculpe, mas existiria a Dilma, ou o Jânio, ou qualquer outro líder desse, ou Hitler, sem alguém que o alimentasse? Bom, vamos trabalhar, tem dois aspectos que eu quero dizer. Uma coisa é alimentar, outra coisa é construir. Ela foi construída e alimentada por ele. Ele pegou aos 16 anos. Outros líderes que você falou foram construídos por outros mecanismos, que até uns nem pai tiveram, etc, etc. Agora, grande parte são construídos pelas eminências pardas. Isso existe, a eminência parda.
Então são construídos e eles não se sustentam, né? Então isso existe mesmo. Agora, no caso da nossa atriz, eu não sei se ela faria sucesso que ela fez sem o Marx, mas existiria outra no papel do Marx, como nós temos, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, algumas bandas que tem os produtores que ficam por trás, criando algumas bandas que fazem sucesso, depois as pessoas desaparecem. Tem o Tchan, tem a outra que foi do Tchan, já não é mais do Tchan, mas tem outra no Tchan, né? Vão trocando as moças gostosas, né? E continuam, e elas somem, né? Nem sabe que fim levou uma outra e surgem outras. Então existe essa coisa assim, de produtores que criam personagens, né? Então não sei se ela faria sucesso se não fosse quem está por trás dela, mas outra teria feito o mesmo sucesso que ela. Fala. Agora o contexto, né? O contexto que vai se formando, o sistema social que vai se formando, pode perfeitamente construir um mito. Por exemplo, eu vou delirar um pouquinho. Vamos imaginar, agora só se fala na redenção do Brasil, na negação da corrupção. Se você tem um perverso, vamos dizer, um psicopata, ele pode se fazer da pessoa mais honesta do mundo e enganarmos, e nós nos enganarmos perfeitamente. Como Hitler foi um salvador, sabe? Como Mussolini foi um salvador, como Lula. Eu votei no Lula porque eu estava cansada daquela situação de corrupção e de um capitalismo tão selvagem. Olha onde eu entrei. Bom, mas aí é o seguinte, pessoal, aí o que determina muito mais a nossa necessidade do que a pessoa. O problema é que nós precisamos de mitos. A pergunta que todo mundo faz é assim, quem vai entrar no lugar dele? Já estamos errados aí, né? Nós já estamos querendo colocar alguém no lugar dele, ou no lugar dela, ou lugar que for. E vamos nos decepcionar de novo, por quê? Porque essa nossa necessidade de criar mitos, esse é um problema, né? Mas gente, eu não quero partir para essa questão, vamos parar por aqui. Quer falar? Fale, para fechar? Eu vejo, há uma disputa entre o Marx e o John Gillis, o que cada um deles faz em relação a ela. Ele é um gigolô ou um prostituto? O Marx é um gigolô, ele explora a mulher, ele alimenta, ele conduz essa mulher, como um gigolô de meretrício. Agora, o Joy Gillis, ele se sente um prostituto. Nessa divisão, provavelmente, os dois tiram proveito dela, e não ela que tira proveito deles. Eu conheci algumas atrizes de teatro aqui em São Paulo, numa época que eu trabalhava com teatros, e senti, acompanhei, testemunhei situações idênticas à da Norma, sem que nenhuma pessoa estivesse explorando. Isso fazia parte do seu próprio comportamento, como diria a doutora, narcisista. No palco, diante da plateia, diante dos aplausos, ela vive como uma pessoa que é uma estrela insubstituível. Quando acaba o espetáculo, todo mundo vai embora, a sala está vazia, ela volta para o camarim, ela não se conforma. Então ela começa a se comportar com relação às outras pessoas que a seguem, ou na hora que vai embora, onde na sua casa, ela continua interpretando. Continua interpretando. Eu
testemunhei situações como essa diversas vezes aqui na cidade de São Paulo. E esse tema já foi tema tratado em outros filmes também, não é? Que não vem ao caso, mas My Fair... como é que chamava o... Não é... Diga. Não é My Fair Lady. É aquele da Blanche de Bois, Um Bonde Chamado Desejo. Vou chamar Desejo. Aborda essa mesma temática também. Bom, essa discussão hoje... Então, bom, pessoal, nós temos tempo. Então temos que... Vamos sortear aqui os brindes. Primeiro, palma para os nossos debatedores.